ganha diversos prêmios no Brasil e fora do Brasil. Então, a Clara tem uma vasta experiência já, não só em longas, mas em curtas também, né? Então, tá à frente da produtora Praia à Noite, né? Enfim, Clara, eu estou aqui, qualquer coisa também, então a gente vai estar interagindo com todo mundo. Espero que vocês tenham, né, gostem da nosso papo. É isso. Obrigada. Vamos lá. Obrigada, Camila, pela apresentação. Obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Eu só estou vendo um númerozinho, assim, 24 aqui, quantidade de pessoas, porque eu estou no celular. A minha imagem está aparecendo no celular e eu não consigo ver os nomes de vocês, porque se eu for ver, eu saio da tela. Então, a gente vai ficar nessa dinâmica um pouco, a Camila me assessorando, me ajudando em tudo que vocês disserem aí no chat, tá bom? E aí eu queria começar só dando um esclarecimento aqui, uma justificativa, porque a gente tem, né, a programação, né, da mostra, tá incrível, acompanhem, e a gente tem 4 encontros, né, pré-marcados, né, ali dentro da programação. Esse aqui é só mais um. Os outros 3 encontros, um já rolou hoje com o Del, que foi ótimo, eu participei, estive presente, e vão ter outros 2, um com a Sâmia e um com o Pedrinho de Diógenes e a Sâmia de Lavô, e todos esses encontros estão sendo no YouTube, diretamente no YouTube. Quando a gente foi organizar esse encontro aqui, especificamente, e eu estava conversando com o César Teixeira, que está aqui, que foi quem me fez o convite, que é o idealizador da mostra, né? Estava conversando com ele que, para mim, era muito importante que a gente pudesse ter uma interação maior. Eu sei que no YouTube tem ali o chat também, mas acaba que eu acho que é um pouco mais distanciado. E, para esse formato, assim, não vim aqui para dar palestra, né? Eu vim aqui para trocar experiências com vocês, e então queria muito que existisse essa troca. Então a gente, né, optou por vir para o Meet, fazer esse processo, né, esse encontro aqui, para que a gente possa ter essa interação dentro do que vocês, né, quiserem fazer, dentro do que vocês sentirem à vontade. Estou aqui mais nervosa do que qualquer pessoa, então fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, certo? No momento que vocês quiserem, pode abrir o microfone quando quiserem falar, mas pode usar o chat também, que a Camila depois me repassa. Então, fiquem bem tranquilos com isso, tá bom? Me ajudem nesse processo. Eu estou aqui, sou produtora, não sou professora, certo? Clara, Oi. Desculpa te interromper. Tenho aqui uma dúvida. O pessoal quer saber se liga a câmera ou não, mas você não está vendo ninguém no momento, né? Eu estou te vendo. Então, eu acho ótimo vocês ligarem a câmera, assim, se quiserem. A gente pode testar. Eu não sei como é que vai estar essa questão da internet, né? Do slide, mas vamos tentar, liguem as câmeras, né? Porque é bom ver o rosto de todo mundo, né? Gente, desculpa, eu perguntei porque às vezes quem tá vendo gosta de olhar as pessoas, né? Fica menos agoniante, eu acho. Eu acho ótimo. Eu tô com um problema técnico aqui, não vou conseguir ver de toda forma, mas estou te vendo agora, Yasmin, né? Falou. Acho ótimo. Então, vamos nessa, né? Já expliquei porque a gente está aqui, então, para fazer sentido, participem sempre que quiserem, se tiver à vontade, tá? Então, vamos lá. A proposta, né, que foi lançada, né, quando o César estava conversando comigo, ele, claro, vamos aqui fazer um workshop, um encontro para conversar sobre desenho de produção. A gente tem, né, um formato ali de umas 2 horas, 1h30, 2 horas de conversa, e vamos conversar sobre isso, que eu acho que é um assunto muito importante. Só que é um assunto muito vasto, né? Assim, não dá conta, né? Se a gente tiver 5 horas aqui, não daria conta. Então, a gente optou por, não, vamos conversar sobre desenho de produção, mas a partir de diretrizes, né? Então, aqui, eu não vou ensinar ninguém a fazer um desenho de produção. Eu vou dar diretrizes, e são diretrizes que eu utilizo nas produções que eu trabalho, né? Quando eu sou a produtora dos projetos, que vocês podem acolher para a vida de vocês, mas que é muito importante que vocês tomem isso não como uma cartilha ou como algo muito determinado. É muito importante que vocês entendam isso num lugar de, tá, existem essas questões aqui, é importante ter essa luz quando a gente vai fazer uma produção, mas eu vou adequar a minha organização pessoal, como eu acho que as coisas podem funcionar.
Até porque é isso, assim, até perguntar para vocês, quem é que aqui tem experiência com produção, e vocês podem responder no chat, só para ter uma ideia, assim, meio quantitativa mesmo, e qual é a ideia de desenho de produção de vocês, que vocês têm. Diógenes, quer falar, Diógenes, qual é a ideia de desenho de produção que você tem? Yasmin? Não sei, eu já fiz 2 curtas. Um teve 3 diárias, o outro teve 8 diárias, mas basicamente na produção eu comecei, tipo, a primeira cena eu começo um dia, depois posso para a cena do meio, entendeu? E vou sentindo ali a galera, mas eu não deixo para fazer o final, porque espero que a galera sinta primeiro, para depois o final. Mas tipo, sempre fazendo relações próximas de locação, né? Se a locação está próxima, vamos para aquela locação. Economizar o total. Massa, locação é um negócio, né, essencial, assim, um dos pilares, assim, dessa construção, desse desenho de produção mesmo, assim. Alguém mais? Yasmin, Neto disse que era curioso, que eu acho ótimo, de uns anos... Pode falar, Neto. Eu posso falar? Eu tive uma experiência agora em novembro, que eu fui bem atrevido, né? Com todas as minhas experiências que eu tenho, dos trabalhos que eu fiz no audiovisual, precisei roteirizar e dirigir o clipe de um amigo meu e acabei fazendo tudo. Eu estava tão mergulhado nesse mundo, que é o mundo que eu amo do audiovisual, que eu só sosseguei até quando eu fiz a ordem do dia para a gente fazer a gravação das coisas, sabe? E aí foi muito legal ver locação, ver direção de arte, ver tudo isso, porque era equipe reduzida, grana reduzida, que é uma nossa realidade, né? E aí, assim, ouvir de você falar como é que você desenha as coisas, para mim vai ser muito legal. E que bom estar lhe vendo aqui, saudades. Sim, Netinho, saudades. Quando começou a falar, eu identifiquei que tu tá sem aparecer aqui, sem a foto. É que eu tô deitado na rede, tô bem à vontade. Bom ter você aqui. Então, mas alguém quer falar alguma coisa, assim? Alguma ideia? Então, estou perguntando isso e vou só fazer também abrir um parênteses aqui, que fico muito feliz em termos, né, quase 30 pessoas aqui hoje, e porque de uns anos para cá, que eu venho percebendo é que as pessoas, 33, né, Cezinha está dizendo aqui, de uns anos para cá, eu tenho notado que existe um interesse e uma conscientização muito grande a respeito do entendimento de produção, né, da necessidade e da importância e essencialidade de uma produção, tanto a produção como um todo, quanto a função produção, né? Quem exerce, como é que a gente tapeia isso. Eu digo isso porque há uns anos, sei lá, uns 10 anos, né? Há uns 10, 9 anos, pelo menos quando eu comecei em 2012, também não é um mundo, né? Uma vida toda, né? Mas é isso, quase 10 anos atrás, eu lembro que era um negócio realmente assim, não quero trabalhar com isso, e não quero aprender nada, e nem quero conversar sobre isso, para mim essa produção sabe, carregar peso, resolver problema, ser peão, sabe, negócio que era um pouco menosprezado. E ter esse entendimento de consciência e de vontade de um monte de gente que não quer ser produtor, produtora ou produtora, mas quer estar junto das discussões para entender. E eu acho que é muito importante porque a produção, ela é uma função, é um setor, um departamento que ele precisa entender de tudo, sobre todos os outros departamentos, e todos os departamentos precisam entender um pouco da produção. Então, é quase como um receptor e um doador universal, sabe? A produção, assim, é muito importante, assim. Pode ser que a galera do sono queira entender muito de, sei lá, de assistência de direção, como é que faz uma ordem do dia, mas ela precisa entender um pouco de produção, para entender, porque é o que guia, né, um projeto. Então, é importante até para a gente poder conversar, a gente tem um trabalho em equipe, em grupo, e as pessoas precisam conseguir conversar entre si, dialogar e se entender um pouco, né? Então, fico feliz e queria abrir esse parênteses, que vocês estão aqui. A outra questão que eu perguntei sobre ideia de desenho de produção para vocês é porque eu acho que
o primeiro longa que eu fiz, em 2014, eu acho, lá nos finalmente, eu estava fazendo assistência assistência de produção, né? Passei muito, muito tempo fazendo assistência de produção. E lá nos finalmente, alguém chegou para mim falando sobre, usando a palavra desenho de produção. E eu nunca tinha escutado isso antes. Assim. Fiz faculdade, né, de cinema e tal, mas não tinha ali, né, ninguém tinha falado. Ou pelo menos se falaram, eu não entendi. E na época eu fiquei com entendimento, com ideia e com expectativa de que existia uma cartilha. Existia uma cartilha que eu na época eu não tinha tido acesso, mas que um dia eu teria, sobre como produzir, sobre como fazer esse desenho, né? E eu lembro que foram passando os anos, a gente foi produzindo outras coisas com várias outras pessoas, às vezes com pessoas de fora do estado, né? Assim, vinha produtora ou produtor que trabalhava em outro estado, Minas Gerais, São Paulo e tal, não sei o quê. E quando chegava, eu ficava, não, agora eles vão trazer esse desenho de produção e eu vou aprender. E nunca chegava esse momento. Aí, né, foi quando deu o start, assim, gente, esse momento nunca vai chegar. Se eu não me ligar e não me esforçar em fazer um desenho de produção, de ter esse entendimento, não vai ser uma coisa dada. E até porque, quando a gente fala de produção, não tem nada muito fixo, objetivo, que esteja posto. Produção é vida, produção é orgânico, tempo todo dia, é uma coisa diferente. E por isso que é tão legal, pelo menos eu sou um grande entusiasta da produção, porque para mim é dinâmico, para mim sabe, é desafiante, vamos nessa, e não é só resolver problema, né? É muito mais planejar do que resolver problema. E o desenho de produção entra aí. O desenho de produção nada mais é do que você fazer um planejamento de um projeto que está em vias de ser executado, né? E, pelo título, né, a temática aqui da nossa conversa hoje, a gente colocou do roteiro às filmagens. Esse desenho de produção, ele não termina nas filmagens, né? E nem começa necessariamente no roteiro. Mas a gente aqui, para, né, fazer um recorte, a gente colocou do roteiro às filmagens. Mas pode ser que ele comece no argumento, até mesmo no escaleta, e ele termine na pós-produção, na distribuição, inclusive, de um filme, né? Que seja distribuição em festival, em mostra, em cineclube, e viva os cineclubes, né? Acho que é importante sempre a gente enaltecer isso. Mas, nesse momento agora, como a gente também tem pouco tempo, a gente faz esse recorte dentro de roteiro e filmagem, né? E esse momento, roteiro e filmagem, né? Do roteiro para a filmagem tem um bocado de coisa que acontece. E esse bocado de coisa que acontece é uma pré-produção, né? Uma pré-produção. Que pode ser a pré-produção oficial, como pode ser uma pré-produção antes da pré-produção, que geralmente é feita pela direção, pelo roteirista, e se o roteirista e o diretor for a mesma pessoa e a diretora for a mesma pessoa, ou e pela produção executiva, né? Que é quem organiza a parte financeira, orçamentária, né? E que começa a fazer esse primeiro desenho de produção. Então, é isso, assim, só para deixar bem registrado, assim, esse recorte, que a gente vai até as filmagens, mas os desenhos de produção que vocês vão fazer na vida de vocês, eles podem ir até, né, a exibição desses filmes, e devem ocorrer. Planejamento é uma coisa muito importante e que a gente precisa fazer mesmo, assim, porque às vezes a gente acha que está fazendo planejamento, às vezes a gente acha que, né, fica pensando sobre as coisas e tal, e acha que está tudo planejado. Só que, quando você entende que existe uma forma um pouco mais organizada e mais colocada, né, de fazer esse desenho de produção, e você entende que esse planejamento que você faz acaba funcionando um pouco mais, aí a gente vai, né, na experiência, construindo a nossa própria forma de fazer, né? Não necessariamente esse planejamento precisa ser planilhado. Ah, não, porque eu não gosto de produção, porque tudo é planilha, tudo é Excel, tem que organizar isso e aquilo. Demanda organização, demanda, claro. Mas você pode encontrar a sua forma. Eu uso muita planilha. Não significa que eu seja
refém de planilha, muito pelo contrário. Eu sou muito refém disso aqui, ó. Eu pego papel e saio. Ninguém entende. Se eu der isso aqui para qualquer pessoa, ninguém vai entender. Então, eu escrevo muito mais para gravar na minha cabeça e uso muito a planilha e os documentos muito mais no lugar de conseguir delegar, dividir as funções, né? Para ficar ali registradinho. Qualquer dúvida, a gente volta para o documento. Não, era o Diógenes que estava para fazer esse mapa de transporte. Não, era o Netinho que estava para fazer, comprar esses consumíveis. Então, a gente faz uma organização assim, certo? Dentro de um... Assim, estou falando aqui em linhas gerais. Outra coisa que também queria pontuar, que ontem, né, a gente teve um pronunciamento, né, sobre... Estamos, a partir de meia-noite hoje, de novo no lockdown, e acredito que todo mundo, por mais que já esperasse isso, e acho que desejasse, né, num lugar de que não tem muito o que fazer, apesar de que temos que ter auxílio também para funcionar esse lockdown, ficou um pouco abalado, e eu também, né, obviamente. E aí eu fiquei ontem à noite pensando sobre essa conversa de hoje, né, assim, poxa, assim, pensando nesse momento agora, que a gente está com vários projetos audiovisuais para serem realizados pela Audi Blanc, né? E a gente, em teoria, tem até, em geral, até dia 31 de março para executar tudo. Até agora, o Secult não prorrogou nada. E aí a gente fica nessa, assim, poxa, eu estava aqui numa pré-produção, algumas pessoas estavam numa pré-produção, e agora eu não vou mais poder filmar. E como é que fica? E eu vou nesse momento com a minha cabeça, né, em outro lugar, eu vou conversar sobre desenho de produção, um desenho de produção que talvez eu nem vá conseguir fazer, porque eu não sei se eu vou precisar devolver o dinheiro, não sei se... Não, ninguém vai precisar devolver dinheiro não, gente, aí é estratégias. Mas eu queria só pontuar isso, porque também existe um desenho de produção, desse desenho de produção, ele é uma coisa também muito dinâmica, que ele pode existir inclusive num momento como esse, porque é isso, quando eu recebo essa notícia, eu começo a fazer um desenho de produção sobre um filme que eu ia fazer agora em março. De fato, eu ia fazer um filme em março agora, eu vou ter que adiar. E eu começo a planejar o que é que eu vou fazer com esse adiamento, quais são as estratégias que eu vou tomar, né, nesse momento agora. Mas aí, lá no final, a gente volta a falar sobre esse momento agora, porque eu acho que é importante contextualizar, né, dentro desse lugar. Mas vamos lá. Deixa eu passar aqui. Gente, essas apresentações aqui são apresentações guias, tá? Não tem nenhuma grande explicação nelas. Então, é mais para dar uma guiada na nossa conversa e vocês aí já irem, enfim, se alguém chega depois, né, conseguir entender do que é que a gente está falando. E aí a gente vem para esse questionamento que a gente estava conversando aqui agora, né, sobre o que é o desenho de produção. O desenho de produção é um planejamento que se faz em cima de um projeto. Esse planejamento vai variar de projeto para projeto, de momento para momento, de equipe para equipe. E todas as demais variáveis que possam existir na vida. Então, o desenho de produção que eu usei no Inferninho não serve para o Pacarrete, que não serve para o outro filme, Lição de Esqui, que não serve. Então, assim, é lógico que existem diretrizes, que é o que a gente que é o que está sendo proposto aqui, né? Que a gente pode tomar para não partir de um zero. Mas entre a diretriz e o que de fato vai ocorrer, existe um caminho ali, né? Que aí esse caminho vai ter que ser adequado a partir do momento a partir de tudo que você está fazendo, no momento que você está fazendo o filme, da dinâmica e, sobretudo, do que se tem, né? Disposto. E eu estou falando do que se tem disposto por quê? Porque, inclusive, gente, só uma coisa, eu tive acesso à lista das pessoas que se inscreveram, e eu vi que algumas pessoas eram muito da área de roteiro, que estavam interessadas em entender mais, né, sobre roteiro, ou sobre uma dinâmica, assim, o que eram roteiristas. Eu não sei se tem alguém, se as pessoas que são roteiristas, ou que estão estudando esse lugar de roteiro estão aqui hoje,
mas eu acho que é importante pontuar algumas questões em relação ao roteiro, né? Tem alguém aí hoje? Não. Assim, vocês... Deixa eu entrar aqui. Tem eu, Clarinha. Ah, Tom, Tom. tá aí. Massa, Tom. Massa. Então, o que acontece? Tem esse... Eu tô fazendo esse desenho de produção. O desenho de produção também é construído, é isso. Como ele é orgânico, é que depende de toda uma dinâmica da equipe toda. Mas eu estou trazendo aqui as equipes chaves para o desenvolvimento, né, desse desenho de produção, que são a produção executiva, a equipe de produção executiva, e a direção de produção, né, equipe de direção de produção, ou seja, executiva e produção, que é mais ou menos como a gente divide, né, a nomenclatura, né, equipe executiva e equipe de produção. E a equipe executiva, né, tratando muito desse lugar orçamentário e financeiro, a equipe de produção ali na lida da prática, logística, o entendimento como um todo do processo prático, dentro de uma prática, né? Eu acho que tem um bocado de construção teórica ali antes, mas que está ali na lida, né? Está num processo bem de vida mesmo, bem dinâmico. E aí, quando a gente tem ali a produção executiva, e eu estou chamando a produção executiva como etapa 1 desse desenho de produção, o que acontece? O Tom está desenvolvendo um roteiro, né? Ele tem um roteiro, escreveu um roteiro. E aí, vamos executar esse roteiro. E vamos supor que a gente já inscreveu no edital, a gente já ganhou uma grana para produzir, realizar esse roteiro. Massa, ficamos felizes, vamos nessa. Aí, pode ser que alguém pense assim, não, o Tom escreveu o roteiro tem um monte de coisa aqui, né, obviamente, um monte de cena, um monte de locação, um monte de, enfim, um monte de divisão, de turnos e tal. A gente precisa garantir isso aqui tudo. E acate esse roteiro como um todo. E, na verdade, é muito importante que a produção executiva, que é geralmente quem recebe esse roteiro de maneira primeira, para conseguir viabilizar, ela leia com atenção, faça uma triagem, faça uma leitura fina desse roteiro, tanto para entendimento, obviamente, do projeto como um todo, quanto para entendimento do que é possível ser feito, né? Para se ter essa conversa. Então, o Tom é um roteirista. Estou usando o Tom como exemplo, tá, gente? O Tom é um roteirista. Mas isso não significa dizer que eu, enquanto produtora executiva, não vou ler o roteiro e vou opinar sobre ele, que pode ser num lugar de narrativa também, e acho que tem que ser mesmo assim, também, acho que é importante essa conversa, mas num lugar produtivo também, né? De tipo, sei lá, Tom, olha, Tom, tu botou umas locações, tu botou locação demais, ou tu botou figura, sabe, personagem demais, ou tem muita cena noturna, a gente não vai conseguir fazer essas cenas noturnas, vamos mudar para diurna, enfim, N possibilidades, e aí depende de roteiro para roteiro, certo? Então, eu queria trazer muito isso também para um lugar dos roteiristas e das roteiristas. Seguinte, quando estão escrevendo o roteiro, vocês precisam entender de produção também, e vocês precisam entender que vocês escrevem um roteiro para ser viabilizado, que seja dirigido por vocês ou dirigido por outra pessoa, né? E então, se vocês não entendem de produção, pode ser que o processo fique um pouco mais difícil depois, né? Esse lugar do desapego, de tirar, de mudar coisas, né? Trazer para a realidade e ver o que é possível fazer, né? O que é possível realizar de fato. E, para além disso, é muito importante ter uma conversa com quem está na produção, e eu estou chamando agora, estou colocando como a produção executiva, que às vezes também a produção executiva e a direção de produção é a mesma pessoa, que é um curta pequeno que a gente está fazendo e a gente mistura tudo. Mas vamos supor que são pessoas diferentes, são equipes diferentes. Então, que se tem essa conversa, porque já aconteceu comigo várias vezes, de estar ali, né, na lida, com o projeto, conversando com os roteiristas, e eles me ligam assim e falam assim, Clara, a gente fez uma revisão do roteiro para ajudar a produção.
A produção tem que se ajudar. A produção tem que... A gente tem que estar junto na vida, não é ajuda, né? Para ajudar a produção. Aí, a primeira vez que eu escutei isso, eu achei ótimo, massa. Só que aí, quando eu cheguei no roteiro, na modificação que eles achavam que era, né, de fato, achavam genuinamente que era melhor para a produção, não era pior. E aí, desde então, eu já fico com o pé atrás quando eu escuto assim, fiz uma modificação, o que vai ser melhor para a produção? Porque eu sempre fico assim, gente, e se eu tenho intimidade, eu já digo assim, não, gente, vamos olhar aqui, porque das últimas vezes vocês falaram que ia ajudar e só está piorando, sabe? Você, não, porque achou que botar tudo externo era mais fácil. Para esse filme, que vai ser filmado nessa data, nessa situação, ter tudo, as locações serem todas externas, é péssimo. Eu prefiro interna. Ou vice-versa. Ou, sabe? Estou aqui exemplificando N coisas. Então, ter essa conversa muito junto é importante. Tá? Para quem é roteirista, quem está junto, e para quem é produtor também, produtora, esteja aqui. O roteiro é uma das diretrizes que eu estou elencando aqui para a gente começar a construir um desenho de produção. Então, nessa etapa 1, a produção executiva vai começar fazer o desenho de produção. Esse desenho de produção da produção executiva não inicia na pré-produção oficial. Ela inicia no momento prévio à pré-produção oficial, né? Porque ela precisa fazer esse desenho para quando o restante da equipe chegar para começar a sua pré-produção, já ter sido colocado na mesa o que é que está disponível. A nível de roteiro, né? Já ter sido feita uma triagem, lógico que o roteiro vai mudando também ao longo da pré-produção, mas já tem um grosso ali, já tem uma triagem feita, a nível de orçamento, a nível de cronograma, a nível de equipe, e incluindo questões legais, do tipo autorizações, né, de música, né, de obra literária, de adaptação, enfim, essas coisas todas que envolvem questões legais, de autorização prévia, de pagamento de direitos autorais, que a produção executiva já tem que fazer esse desenho anteriormente, porque ela precisa planejar isso dentro do orçamento dela. Então, essas diretrizes que eu estou colocando aqui, da produção executiva, dentro do desenho de produção, que vai ocorrer antes da pré-produção, vocês estão me acompanhando ou está muito confuso? São, que eu elenquei aqui, roteiro, né, que a gente já conversou aqui um pouco, orçamento, porque a partir do momento em que eu recebo um roteiro e que eu tenho um teto orçamentário, um teto orçamentário, no caso, por exemplo, de um projeto ter passado no edital. Então, vamos supor que eu tenho um roteiro e que eu tenha 100 mil para executar esse roteiro. Então, eu não tenho mais do que 100 mil, vou ter que trabalhar com o que tem, e esse roteiro vai ter que se adequar ao meu orçamento. E eu vou ter que fazer um orçamento real, porque às vezes, quando a gente escreve no edital, a gente manda um orçamento que na época faz sentido. Mas aí, quando a gente vai começar a planejar a execução de fato, esse orçamento às vezes já está defasado, ou não faz mais sentido, porque ocorreram N mudanças. Então, a gente começa a fazer um orçamento real, né? Ali do momento. Então, precisa ter essa disposição toda. E essa disposição toda, dentro do orçamento, ela envolve não só uma questão financeira, mas envolve itens. Então, por exemplo, eu preciso entender quantas diárias de carro eu vou precisar dar para aquela equipe. Ou, na verdade, quantas diárias, mas quantos veículos para transporte de equipe, por exemplo. Para levar a equipe para o set, de casa para o set. Eu preciso botar ali alguma coisa, né? Dispor, prever alguma coisa. Preciso prever, sei lá, alimentação, quantidade de alimentação. Segurança, quantidade de segurança. N coisa, AMC, quantidade de AMC. Eu preciso prever isso tudo dentro do orçamento. Para quando, na próxima etapa, quando começar a pré-produção oficial, eu poder entregar para a equipe e para a equipe de produção, sobretudo, qual foi o meu desenho. Gente, começou uma chuva tão forte aqui, vocês estão me escutando bem? Então, sim, Clara, aqui tá ok, pelo menos aqui. O pessoal tá com alguma dificuldade?
Aqui tá tranquilo também, claro. Nossa, perfeito, gente. Nossa, Diógenes, Ana Beatriz, obrigada aí pelo feedback. Paulo. Certo? Então, a gente tem essa construção tanto a nível financeiro quanto a nível das rubricas que vão ser necessárias para aquele projeto, né? Que podem ser atualizadas dentro de um orçamento real, e aí a maneira de atualizar isso aí é uma outra conversa, né? Que aí é sobre produção executiva, de como é que a gente reorganiza um orçamento, né? A gente precisa de um cronograma, a produção executiva, a partir do roteiro, a partir do orçamento que ela tem. Ela define um cronograma de pré-produção e de filmagens. Então, vamos supor, nessa situação, né? Eu tenho um filme com um roteiro que eu tenho 100 mil para executar, para realizar. Então, eu vou definir o seguinte: vou fazer 3 semanas de pré-produção para gravar uma semana. E eu vou organizar, já vou colocar isso para as pessoas, inclusive a nível de cachê, porque, né, a quantidade, o tempo que eu vou precisar da disponibilidade da equipe, das pessoas, né, influi no orçamento, influi no que se tem para dar e tal. Sempre a gente tenta entrar numa adequação, né, nesse ponto. Às vezes a gente não consegue pagar por semana, então tem que fechar um valor cheio e é isso. Ou às vezes, quando é geralmente longa-metragem, a gente consegue pagar por semana, e aí isso fica muito mais evidente, né, essa necessidade desse cronograma semana a semana, né, essa limitação de quantidade de semanas fica muito evidente no longa-metragem. Então, isso é importante ser construído, né? E aí, equipe já tem que ter um desenho bom de equipe, assim. Que equipe é essa? Quem são essas pessoas? E quais são essas funções, né? Porque nem todo projeto precisa das mesmas funções do outro. Tem um projeto que a gente faz com um assistente de direção, só tem um assistente de direção e primeiro e acabou. Tem outros que tem que ter segundo, tem outros que tem que ter terceiro, tem outros que tem que ter, para além disso, sabe, outra pessoa, enfim. Cada projeto tem uma estrutura de equipe que vai ser ideal, que vai ser, não vou nem falar ideal não, mas que vai ser o mais próximo do ideal, né? Porque a questão orçamentária também vai definir isso, né? Por mais que eu quisesse ter uma equipe, que eu precisasse, por exemplo, ter uma equipe de 30 pessoas, se meu orçamento só permite 20, eu vou ter que lidar com isso. E vou ter que lidar com isso de uma forma também prática, né? Garantindo que essas 20 pessoas consigam executar esse projeto sem morrer, sem estarem hiper sobrecarregadas. E, enfim, as questões legais, que era isso que eu estava falando anteriormente, envolve direitos autorais, né? Se vai ter alguma música que não está em livre domínio ainda. Então, isso já é uma coisa que se olha no roteiro. Pô, não tenho dinheiro para pagar essa trilha, sabe? Assim, para pagar essa música, que pertence à Sony, pertence a não sei quem. Vamos, então, pensar aqui, em vez de eu pagar esse direito autoral, que eu não vou conseguir pagar, eu vou, então, acrescentar aqui uma rubrica de trilha sonora original, e aí a gente constrói essa trilha e se livra dessas questões. Fica tudo certo. Né? Então, isso precisa estar muito bem organizado para uma proteção futura, né? Porque a gente quer que esse filme circule, seja exibido em enfim, na maior quantidade de janelas e festivais e mostras que possam existir, né? E a gente constrói, né, já prevendo que vai longe mesmo. Não tem que fazer filme achando que a gente vai... Não, vou fazer um filme para a gente exibir só para os meus amigos e tal. Às vezes, tudo bem, é isso também. Assim, eu não acho que um filme ele seja bom ou ele... A finalidade dele, né, o objetivo, o fim, seja ser exibido num grande festival. Eu acho que o objetivo dele é, sabe, ser exibido em algum lugar e que faça alguma diferença para as pessoas, né? Essa diferença pode ser de toda ordem, Claro. pode ser da ordem do gostar ou do não gostar, inclusive. Oi, Camila.
A Yasmin colocou aqui uma questão que é pertinente ao que você está falando, né? Ela está perguntando se essa parte, né, dos direitos autorais, das músicas, também se aplica aos curta-metragens. Então, aí foi a Yasmin, né? Isso, Yasmin. Yasmin, em teoria, sim, se aplica aos curtas-metragens. Agora, na prática, a gente sabe que tem um monte de curta-metragem aí circulando, que tem umas músicas que não estão em domínio público, que são músicas de, né, autores, às vezes, internacionais e tal, e que não foi pedido autorização, que o curta nunca teria dinheiro para pagar, ou porque o orçamento não permite, ou porque, às vezes, o curta nem orçamento tem, né, praticamente, assim. Nenhum orçamento, veja bem, não existe filme de graça, não existe. Não tem nenhum orçamento construído, hiperconstruído, mas não existe filme de graça. Se tem gente trabalhando, se tem equipamento... Ai, calma aí. Se tem equipamento em jogo, tem grana ali. Só ninguém está recebendo. Mas se for fazer um orçamento ali, eu vou ter que prever. Assim, não, vou inscrever o filme tirar o CPB, na Ancine, eu preciso ter um orçamento e tal. A Camila trabalhou nesse filme que eu fiz e a gente não pagou um cachê para ela. Eu vou construir um orçamento e vou lá dispor qual seria o cachê da Camila se ela estivesse ganhando. Então, assim, teve dinheiro envolvido. A Camila botou o dinheiro dela na roda para a gente fazer o filme, né? Então é isso, assim, em teoria precisa. O que eu aconselho, inclusive, eu estava conversando ontem sobre isso, assim, eu estou lá nas orientações da turma de conclusão de curso do CCBJ, né, do Centro Cultural Grande Bom Jardim, que estão finalizando agora. A gente estava conversando sobre isso, porque um dos roteiros tem uma música que não está em domínio público, que é de uma pessoa famosa e tal, e como é que se faria? A gente estava discutindo um pouco isso, né? Do tipo assim, alguns, não, acho que pode botar e tal. Eu, particularmente, hoje em dia, eu produzi já filmes que estão até hoje com música que eu nunca pedi, nunca paguei, nunca pedi autorização. Mas, hoje em dia, eu procuro evitar. Assim, se é uma coisa imprescindível, eu vou avaliar caso a caso de como é que a gente pode fazer isso, em que momento essa música entra, como ela entra, e qual é, assim, qual o teor desse filme, assim, também qual é essa expectativa em torno dele. Eu aconselho a evitar, evitar colocar músicas ou qualquer coisa sem autorização e sem o devido pagamento, se houver pagamento, porque às vezes eles autorizam sem precisar pagar, né? Ou pelo menos tentem, né? Vão atrás, porque às vezes é isso, a gente se surpreende. Às vezes alguém, né? Não, pode usar, né? Explica. Inclusive, hoje também, agora que eu lembrei, estava conversando também com outra equipe lá desse curso de extensão do audiovisual, e tem uma música do Racionais em um dos projetos. E aí a gente estava conversando e um dos orientadores, por coincidência, assim, conhece a produtora do Racionais MC e está disponível para fazer uma ponte e explicar, olha, é um filme, né, de uma conclusão de curso, né, de aluno e tal, não tem grana, não tem edital, não tem nada, e pode ser que a pessoa tope. Então, assim, pelo menos tentem, não fechem os olhos para isso, não, porque senão é pior, né? É pior. Eu também já tive do lado oposto, de ter um processo, não era nem música, era um som de rádio, uma locução de rádio no filme, e era um projeto vinculado ao Itaú Cultural. Quando eu enviei o filme, eles assistem, né, fazem a triagem e tal, não, massa, mas tem uma questão, cadê a autorização dessa locução de rádio? E eu não tinha, porque a gente gravou assim, era um rádio, estava tocando, sabe, a locação, alguma coisa. A alternativa foi, volta, tira esse rádio e devolve esse rádio, vamos tirar. A sorte que nesse processo especificamente não era uma coisa super essencial, mas às vezes é, né? Então, melhor evitar. Então, tá rolando no chat uma discussão? Eu tô vendo assim... O Diógenes fez um comentário, né,
que isso que você falou, né, é de fazer a própria trilha, né? Então, pegar, então, um domínio público, né, que seja de graça, ou então pedir para alguém fazer a trilha, né? No caso, se não tiver orçamento, né? Se você não tiver esse dinheiro, né? Mas é sempre importante a gente conseguir um dinheirinho pagar quem faz. E aí o César completa, né? Aí de isso que você falou, porque pode dar problema se você não tiver os direitos, né? Na hora que você for vender o filme e tudo mais. Sem dúvida, sem dúvida. Também, o que me ocorreu aqui, que já aconteceu também num projeto que eu produzi, foi o seguinte, a gente queria usar, a gente tinha uma construção ali de trilha e tal, e a gente queria usar uma trilha específica que não estava em domínio público e a gente não tinha condições de pagar. Aí a gente resolveu o quê? Fazer uma trilha original, embasada, tendo a referência dessa trilha que a gente queria. Então, assim, o projeto especificamente, ele permitia ter esse jogo, esse negócio meio, né, que fica meio engraçado e tal, mas a gente fez isso, assim, como solução. Não, a gente quer essa trilha aqui, não vai rolar, então vamos contratar o fulano de tal, que vai construir uma trilha original na pegada dessa trilha, né, de alguém famoso que a gente não vai ter acesso. Então, tem essa alternativa. E, até a gente falando sobre isso, essas questões, assim, essas alternativas todas, me ocorre de pontuar o seguinte, assim, porque muito se fala sobre uma produção criativa, né? Assim, como ser uma produção criativa, como é que a gente faz? E eu não sei, assim, acho que durante muito tempo se esperava esse lugar da produção criativa como a produção que ia estar ali do lado do roteirista ou mesmo do diretor, dando pitaco na decupagem, dando pitaco nas cenas e dando pitaco, sabe, nessa questão conceitual, de narrativa, de plano, de construção fílmica mesmo, e que pode ocorrer, tudo bem. Mas, para mim, a verdadeira produção criativa é quando ela se lança no lugar de fazer um desenho de produção. É isso, assim, de olhar para esses pontos, e podem existir outros pontos que eu não estou elencando aqui, e aí cada produção que vocês forem fazer vão vir com novidades, que vocês vão sentir o que é que precisa ser organizado, assim, como pilar. E isso, para mim, é a criatividade da coisa. Porque é isso, assim, a gente está conversando quais são as alternativas que a gente tem quando quer botar uma trilha que a gente não tem grana para pagar, né? E é dentro do lugar de aposta também, do que a gente acha que pode ser feito. E é muito dinâmico mesmo, assim, a coisa da produção. Não é careta. Isso eu posso garantir. Tanto para quem trabalha com produção já que está aqui, já sabe, para quem não trabalha, mas que tem desejo de trabalhar, ou que tem desejo de entender, saibam que não é nada careta. É um negócio bem dinâmico, que a gente fica assim, ó, horas pensando, e para mim é muito empolgante isso, assim, pensar em estratégias, pensar em soluções, pensar como é que a gente planeja uma coisa, para não ficar apagando incêndio. A gente deixa tudo o máximo organizado possível. Então, essa etapa 1, estou chamando de etapa 1, né, que é antes da pré-produção inicial, antes da pré-produção oficial, a gente tem esses 5 pilares que eu estou indicando aqui para vocês, que vocês, quando estiverem diante de um projeto, né, sendo produtores executivos, ou sendo produtores, né, como um todo, e recebam esses roteiros ou esse argumento, vocês se atentem e se disponibilizem a olhar com atenção, com carinho, com criatividade e com disponibilidade para uma conversa e afim dessa conversa. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre algum desses pontos? Eu posso passar, vou passar então, tá? Se surgir lá na frente alguma outra questão, e sempre surge, né? Porque as coisas não são blocadas, na verdade. Eu estou blocando aqui por uma questão didática, mas as coisas não são blocadas, né? Se elas são vivas, elas lá para as tantas elas se encontram e é aquilo. Então, aí a gente segue para uma etapa 2, que é quando inicia a pré-produção.
Então, o que é que ocorre? Com a etapa 2. Aí eu botei aqui a direção de produção, né? Como uma equipe-chave para construir esse desenho de produção. Então, o que é que acontece? Quando eu, diretora de produção, chego para produzir um projeto, né, para pré-produção, a executiva já me ligou, já me contratou, disse assim, Clara, é o seguinte, vou fazer esse filme X, vai ter uma duração de 3 semanas, ou de pré-produção de 3 semanas, a gente vai filmar 1 semana, e vai totalizar 4 semanas, e aí você vai receber tanto, você topa, topa. É na data X, começa na data X e termina na data Y. Massa, vamos nessa. Quando eu chego, primeiro dia de pré-produção, aí, metaforicamente, eu vou olhar para uma mesa que a produção executiva jogou todo aquele material, todos esses 5 materiais que ela trabalhou antes da pré-produção oficial, eu vou encontrar todas essas questões, já desenhado por ela. Então, assim, o roteiro já está ali pré-filtrado, né, dentro de um lugar produtivo, de produção. O orçamento está posto, né? Está posto naquele momento, né? Não que ele não vai mudar depois, mas naquele momento ele está posto dentro do ideal. Então, eu vou chegar e a produção executiva vai me dizer assim, claro, vou te dar, tu tem 5.000 para tu pagar a locação, tu tem 2.000 para tu pagar segurança, tu tem 7.000 para carro, e assim vai se seguindo. Cronograma. É isso, já botou que são 3 semanas de pré e 1 filmando. Eu vou trabalhar em cima disso, é o que eu tenho. A equipe também está fechada, a gente vai adequando, lógico que está fechada, mas sempre tem gente que vai, né, às vezes precisa acrescentar ao longo do caminho, porque não é teoria, é na prática que a gente vai entender mesmo as coisas, né? E também as questões todas legais, ela já está ali meio que colocada, inclusive a nível, questões legais, voltando para as questões legais, a nível de, por exemplo, vou pegar isso aqui, eu queria um patrocínio da Cristal, da Água Cristal. Eu posso chegar para a Cristal, eu, diretora de produção, pergunto para a executiva, Camila, vou usar a Camila de novo, Camila, seguinte, eu quero pedir um apoio para a Cristal. Só que eu estou pensando aqui nas possibilidades de contrapartida para dar para ela, e eu queria dizer que a marca dela vai aparecer no filme. Eu posso fazer isso? Então, assim, tem esse lugar também, né? Porque às vezes o edital veta, às vezes a produção executiva, o edital não veta, mas a produção executiva acha melhor não, porque a gente às vezes não tem como garantir que aquela cena em que a água cristal foi filmada não vai cair na montagem. Então, aí isso pode gerar um outro problema. Então, tem todo uma balança aí a ser equalizada, né? Dentro de apostas, mas apostas feitas a partir de um planejamento e de uma estratégia também. As coisas não são feitas por acaso, não são feitas na doida. Quando você tem um desenho de produção, nada, absolutamente nada é feito na doida. Quando você faz um desenho de produção. Então, é isso. Cheguei e recebi esse material todo que a produção executiva deixou na mesa, e aí eu vou pegar tudo, vou sentar na minha outra mesa e vou começar a estudar aqui. Massa, tem isso aqui, é o que eu tenho. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer de tudo para garantir isso aqui. Porque se me deram isso aqui, eu sei que é o ideal para a produção como um todo, para a coisa fluir. Vou tentar garantir de todas as formas. Massa. E aí eu começo a fazer o meu trabalho junto com, obviamente, a equipe de produção como um todo, né? Pode ser que eu esteja só, fazendo a direção de produção só, mas às vezes, né, você tem um assistente, 2, 3, aí tem platô, tem produtor de set lá na frente, enfim, tem toda uma N possibilidades, né, de equipe, e que já vai vir também posta pela produção executiva, né? Eu chego lá, claro, você vai ter direito a um assistente. Quem vai ser teu assistente? Aí eu vou pensar, nossa, enfim, né? Ou então já chega dizendo, não, tu vai ter um assistente e vai ser a fulano de tal, porque a gente queria que ela tivesse no projeto e tal, não sei o quê. E aí, às vezes é massa, às vezes não é, a gente, né, vai
a gente vai entendendo e vai sempre dialogando e conversando nesse lugar. Acho que projeto bom é projeto que tem uma produção fluida a nível de comunicação, de possibilidade de comunicação. E planejamento, desenho de produção, para além desses pontos todos que eu estou colocando aqui, todos esses pontos são permeados por muito diálogo e muita comunicação. Estressem esse lugar, assim, é uma dica, né? Estressem esse lugar da comunicação. Falem departamento por departamento. Vamos marcar reunião, departamento por departamento. Não, mas ninguém faz isso. Mas ninguém abre o plano para a equipe de elétrica e maquinária. Pois a gente vai abrir aqui agora, porque eu não quero ficar apagando incêndio lá na frente, quando ele quiser fazer o pré-light dele, um dia que eu não vou ter carro, e aí eu vou ter que ficar doida, tendo que arranjar um carro, pedindo para a executiva, e a executiva dizendo que eu não planejei isso, que não tem dinheiro, e aí, né, aí a nossa saúde vai por água abaixo. Então, eu venho optando por comunicar em excesso. Então, vamos lá. E aí eu começo a trazer 5 pilares, 5 diretrizes, que eu acho que é importante se pensar dentro de uma produção, que geralmente é pensado pela equipe de produção, né? Mas é importante como um todo, para toda a equipe. Uma das questões, locação. Começamos por locação. Deixa eu só ver se eu não perdi alguma coisa aqui, que eu tinha... acho que não, acho que... Não, só também outra metáfora para ficar mais claro, né? Como se a executiva trouxesse, assim, ela me dá o esqueleto do corpo humano, e a produção vai colocando a carne, né? Vai colocando o restante. E aí o negócio, a substância é criada, o ser nasce. Mas, enfim, e aí, voltando, né? A gente tem ali as locações. Assim que eu chego na minha pré-produção, uma das primeiras coisas que faço é olhar para as locações, né? Sim, já vou ter lido o roteiro, né? Já vou ter recebido, às vezes o roteiro, né? Você recebe, idealmente você recebe antes de começar, e você, enfim, entende da história, faz uma leitura dinâmica, às vezes, assim, entende como um todo, mas aí nesse momento eu preciso de algo, né? Fino, mais aprofundado. E aí eu começo a olhar para essas locações, tanto a nível de quantidade, quanto a nível de qualidade, por assim dizer, né? Que locações são essas, né? E eu faço isso muito junto com assistente de direção, porque assistente de direção assistente de direção e produção, então, assim, tem que estar muito afinado o tempo todo, então, assim, do início ao fim, juntas, um trabalho de um influencia o trabalho da outra, é troca direto, isso idealmente, né? E é assim que eu acho que enfim, que facilita o trabalho e fica um trabalho mais fluido. Então, geralmente, eu chego para assistente de direção, eu digo assim, fulana, preciso das locações a tua lista de locação. Né? Às vezes ela já fez uma prévia, né, de análise técnica também, já tem essas locações organizadas. E aí, uma coisa que eu queria atentar e sugerir, na verdade não é nem sugestão, eu queria atentar a nível de locação, que é o seguinte, às vezes o que acontece? A gente tem uma cena que se passa na casa da Michelle, da personagem principal, a Michelle. E aí, dentro da casa da Michelle, a gente tem cena na sala, no quarto e na cozinha. E aí, quando a gente vai fazer esse planejamento, às vezes as pessoas pegam a casa da Michelle, né? Tudo bem, é a casa da Michelle que tem os cômodos onde a história vai se passar. Como se fosse uma locação só. E, às vezes, dependendo de quem está roteirizando, até a nível de construção de roteiro, constrói como se fosse tudo uma cena só, tudo fosse uma coisa só. E não é, né? Não é porque não precisa ser, pode ser que seja no mesmo ambiente, mas pode ser que não seja. Pode ser que eu precise filmar a sala numa casa, o quarto em outra e a cozinha em outra. E aí eu tenho 3 locações que podem se passar
no mesmo, né, no mesmo ambiente, assim, numa mesma casa, por exemplo, mas pode ser que não. E fora que também tem uma dinâmica, você separando muito bem essas locações, tem uma dinâmica também de set, de próprio planejamento de decupagem, de ordem do dia, de plano de filmagem, né, de sequência, o que é que a gente filma primeiro, o que é que a gente filma depois, o que é mais, porque a gente vai ter montado todo o arsenal de luz, por exemplo, na sala, e aí depois a gente vai ter que ir para o quarto, e depois vai ter que voltar para a sala. Então, sabe, se a gente tem muito bem definido isso, a gente consegue, não, vamos fazer tudo de sala, idealmente, depois a gente faz tudo de quarto, e depois a gente faz tudo de cozinha, não fica nesse leve e trás, que é uma coisa que toma muito tempo. A nível de luz, de fotografia, por exemplo, a nível de figurino, maquiagem, né, porque a maquiagem, para quem está na sala jantando é uma coisa, para quem está dormindo no quarto é outra. Então, é importante que vocês destrinchem dentro desse lugar. Outra coisa que é importante quando se vai entender as locações é já pensar que toda locação precisa de uma base de produção. Essa base de produção, às vezes, pode ser dentro da própria locação. Se a locação for uma locação grande e tal, que tem espaço, que tenha um quarto vazio, ou que tenha, enfim, um espaço em que a gente pode organizar as equipes, né? Massa. Mas pode ser que não tenha, pode ser que você filme num lugar que seja muito pequeno e que tudo é set e que, enfim, eu não vou poder botar o camarim ali no meio do set, né? Vai ser desconfortável para quem está maquiando, para quem está vestindo, para o elenco. Então, a gente, às vezes, tem que se valer de base de produção fora do set, né? Ou, desculpa, fora da locação, porque tem a locação e tem o set. Então, fora da locação. E aí você tem que se atentar, né? Que é uma vista no entorno, tanto para ver uma questão de, né, como é que funciona esse entorno, desculpa, a nível de barulho, a nível de funcionamento de comércio, igreja, horário e tal. Porque tudo isso, essa triagem desse entorno, vai influir no plano de filmagem, salvo se não tiver jeito. Mas é isso, se eu tenho assim, um horário, não, a gente vai filmar do lado da igreja, que ela funciona, tem missa às 3h da tarde, às 5 e às 7. Eu tenho que passar espaço de direção. Tenho que ver, será que a gente não consegue filmar pela manhã e livrar à tarde? Porque, sabe, vai ficar esse barulho o tempo todo? Ou a gente entende, não tem, claro, como a gente filmar de manhã. Então, vamos filmar à tarde mesmo, mas saiba que vai ter 1 hora específica, 2 horas específicas, né? De 3 às 4 e de 5 às 6, a gente vai ter música. Então, assim, como é que é? A gente vai assumir isso, a gente vai pedir para a galera esperar, ou a gente vai botar cenas que não tem diálogo e tenta dar um jeito. Então, tem toda essa organização a ser feita, a ser pensada dentro das locações. E também tem outra coisa que é bem importante, só volto uma coisa da base de produção, que pensem assim, pelo menos num lugar, a gente precisa de uma base para quê, né, de produção? Precisa de uma base para botar camarim, para fazer camarim, maquiagem e figurino. Uma base para logger, que é a pessoa que vai, né, pegar o material filmado e passar para o computador, que é uma função muito importante, muito mesmo importante, que é a pessoa tá na mão, literalmente na mão dessa pessoa, o filme. Então tem que ser uma pessoa que saque muito dessa parada, né, de conversão, de como passar e tal, porque um errinho pode dar um problemão, né? E essa pessoa, se essa pessoa vai para o set, né, porque essa pessoa, às vezes, pode não ir para o set, né? E aí tem uma dinâmica que já eu chego lá. Mas se essa pessoa está no set, essa pessoa tem que estar num ambiente seguro. Eu não vou botar a pessoa que está com filme, né, filme todo, passando o filme, num lugar onde tem gente transitando, que vai poder bater na mesa e vai derrubar o HD. Né? Eu preciso deixar essa pessoa, assim, o máximo numa bolha
possível, assim, né? E é interessante que esteja no set, né? A gente dá prioridade a isso, que esteja no set, porque, né, tem uma dinâmica de troca de cartão, às vezes a gente não tem uma quantidade grande de cartão, né, da câmera e tal, então, a partir do momento que filmou, já entrega para o logger, ele já descarrega o cartão, já devolve para a fotografia e fica nessa dinâmica o tempo todo. E também, que é muito importante para a alimentação, né, a alimentação que, enfim, é um momento maior, né, se a gente tem uma boa alimentação durante o set, faz uma diferença gigantesca. Gigantesca. E esse momento Clara, precisa ser... Oi. deixa eu só dar um recado pro pessoal, caso vocês não tenham visto, a Michelle colocou aqui no chat o link da lista de frequência, né? Que aí isso vai gerar, né, um certificado. E aí é importante que vocês preencham esse link, tá? Só para dar esse recado. Obrigada, e desculpa interromper. Não, tranquilo, sempre que precisar. E quem quiser, gente, falar alguma coisa, continuem, podem escrever ou mesmo abrir o microfone. Então, eu elenquei essas 3 coisas que são importantes para ter na base. Às vezes precisa de mais coisa. Às vezes, se a gente filma de um dia para o outro, vamos supor que eu filme 4 dias seguidos na mesma locação. Eu vou tentar garantir que as coisas, o máximo de coisas fique lá. Coisa de fotografia, coisa de arte, para não ter que ficar produzindo e desproduzindo todos os dias, né? É um tempo isso, né? Tem um tempo de produção e de desprodução que eu economizo se eu consigo deixar num cantinho, que seja na locação, que seja na base de produção da locação. Outra coisa também que é importante em relação às locações é fazer um estudo de cronograma. Tipo, a gente vai filmar aqui nesse lugar que eu estou, nesse apartamento que eu estou aqui. Quando é que o Diógenes está fazendo a arte? Quanto tempo, Diógenes, tu precisa para produzir esse espaço aqui, para tu cenografar isso aqui, para tu dressar esse espaço aqui? Aí o Diógenes vai me dizer, 3 dias. Aí eu tenho que voltar para a locação e acordar com a dona da locação, enfim, a responsável pela locação, que eu preciso daquela locação por um dia, porque vai ser uma diária só de filmagem, mas eu preciso de 3 dias antes para o Diógenes dressar essa locação e pelo menos um dia depois para ele desproduzir. Então, aí eu consigo fechar essa locação, né? Organizar um cronograma, a quantidade de dias que eu preciso, inclusive a nível orçamentário. Lembrando que a produção executiva me disse quanto é que ela tinha, que ela me disse que só tinha 5 mil para alocação, então eu vou ter que pegar esses 5 mil e dar um jeito de garantir todas as alocações dentro desse valor que ela me deu. Então, assim, se eu vou usar a alocação um dia, é um valor. Se eu vou usar 5, se eu vou precisar 5 dias, é outro. Fala. Pergunta, Clara. Nesse caso, então, você trabalha com 2 equipes no departamento de arte, uma para produzir e outra para desproduzir? Muitas vezes. Muitas vezes. Se a gente tem perna, no sentido assim, se a gente tem uma equipe que se consegue dividir, né, de uma equipe, ou seja, dividir como, né, uma parte da equipe está no set, trabalhando aquelas 12 horas, ou 10 horas, ou 8 horas de set, outra parte está fazendo frente. Essa frente é quem vai, né, porque às vezes a gente consegue fazer, dressar uma locação, um espaço, na pré-produção. Então, a equipe ali consegue se organizar melhor, quem é que vai, né, dressar, quem é que vai cenografar, quem é que vai levar os objetos e tal. Mas, às vezes, a gente não consegue ter uma locação muito antes, tanto por uma questão orçamentária, tanto por uma questão de disponibilidade, né? A maioria dos filmes que a gente faz, quase todos, são no meio da cidade. A gente não filma em estúdio, não está ali disponível para a gente. Eu vou ter que bater na casa da Pri, sabe? Da Priscila, para pedir, Priscila, eu queria filmar na tua casa. E aí, para isso, tu vai ter que sair um dia. Então, assim, claro, ela é top. Claro, massa, tu pode me filmar aqui, mas eu não posso ficar mais do que 3 dias fora de casa. E eu vou ter que me virar nisso, se a locação é muito importante e tudo mais. Então, é isso. Às vezes eu não tenho essa locação na pré-produção. Eu tenho durante as filmagens. Aí a gente divide a equipe de arte. Uma parte está no set, a outra parte está fazendo frente. Ou seja, está produzindo a casa da Pri. A gente está hoje aqui em casa.
filmando. Parte da equipe de arte não está aqui filmando, está lá na casa da Priscila, dressando a casa da Priscila, porque amanhã a gente vai para lá, vai filmar lá. Aí a gente vai, filma na casa da Priscila, e quando é no outro dia, essa equipe de frente vai desproduzir a casa da Priscila. Se não for possível, obviamente, desproduzir no mesmo dia, né, no tempo de desprodução dado em set, né? Então, rola muito isso, e é o ideal que isso aconteça. Que as equipes que têm produção, quais são as equipes que têm produção? A própria equipe de produção, né? E a equipe de arte, que são equipes que recebem as suas verbas, toma, te vira, vamos nessa. Porque, por exemplo, a fotografia, ela me manda uma lista. Me manda uma lista de consumíveis, da gelatina que ela quer, da câmera que ela quer. E aí, eu que vou negociar isso, eu que vou comprar aquilo. Agora, a equipe de arte, ela recebe uma verba e ela que vai atrás de produzir. Porque como é uma coisa também muito subjetiva, né? É diferente, assim, eu falar, eu preciso de uma gelatina com a especificidade tal. Eu vou lá na loja, compro e trago. É isso, morreu. Agora, a equipe de arte, ela não tem, eu não tenho como fazer por ela. Ah, claro, eu quero uma mesa com estilo barroco de não sei o quê. Sei lá, milhões de mesas. E vai confiar no meu gosto? Então, assim, tu mesmo vai atrás, né? Então, essas equipes de produção e a arte que eu tô falando é arte global, tá? Arte, figurino e maquiagem também. Tem muita produção. Essas equipes, elas, idealmente, que elas tenham frentes, que elas consigam se dividir. Tem uma parte que fica mais no set, uma parte fazendo frente e desprodução. E na base também, né? Na base, não só na base da locação, às vezes tem uma base, na base da pré-produção, né? Que é uma base normalmente fixa, que normalmente fica na produtora e tal. Então, é importante essa divisão para ninguém ficar muito sobrecarregado. Senão a gente trabalha 24 horas por dia. E não é isso que queremos. Né? Então, é um pouco isso, da deslocação. Alguém quer falar mais alguma coisa? Isso não tem que correr, são 80. Eu quero outra pergunta, Clara. Pode perguntar. Já chegou a pagar, assim, por uma locação mesmo assim específica que realmente não tinha como o cara liberar e tinha que alugar mesmo? Você já fez isso? Muito. Demais. Muito mesmo. Rola muito, assim. Dependendo da locação que você queira. E aí é sobre isso também, né? Aquela coisa do roteiro lá atrás. Né? Se eu quero filmar, vamos supor que eu queira filmar uma, sei lá, deixa eu pensar aqui. Vou usar um exemplo que aconteceu recentemente comigo. A gente queria filmar numa barraca dessas de praia, da Praia do Futuro, Esquetosa, né? Lógico que a gente, a princípio, a gente vai para uma conversa tentando de graça, né? Aí bota uma contrapartida aqui, faz uma sugestão ali, né? Tem uma conversa, toma chá de cadeira, disponibiliza um dia inteiro para ficar ali sendo simpática para ver se consegue essa locação. De graça. E às vezes você não consegue, né? E às vezes você acha que conseguiu, e lá na frente a pessoa muda de ideia e diz que quer um valor e tal. Então, assim, se, por exemplo, eu pego um filme que eu sei que não tem condições de pagar uma barraca de praia chiquetosa, e essa barraca de praia chiquetosa não vai me ceder nunca de graça, eu vou ter que mudar isso no roteiro, eu não vou conseguir filmar lá. Então, na etapa 1, eu já faço uma organização disso. Às vezes, a produção executiva não tem condições de saber, né, que aquela locação X é muito difícil e tal. Aí que é a coisa que eu estou dizendo assim, mais uma vez, eu estou blocando para fins didáticos, mas as coisas estão, né, juntas. Então, às vezes, esse desenho só vai ser entendido quando a equipe de produção chega nessas locações para negociar. Sei. Mas rola muito. Outra coisa. Então, nesse caso, o cara que está enviando o projeto, né, para um edital público, ele já coloca lá na rúbrica, tipo, R$6.000 para
locações, já é um adianto para você? Então, para mim, é um adianto eu saber, assim, eu sendo diretora de produção, para mim é um adianto eu saber quanto eu tenho para alocação. Mas, eu sendo produtora executiva, e dependendo do edital, eu não colocaria uma rubrica de locação. Eu colocaria uma rubrica outra, né? Assim, eu ia dispor uma verba para alocação chamando isso de outra rubrica, né? Por exemplo, vou chamar, sei lá, enfim, vou botar mais um assistente de produção, mas eu sei que essa verba aqui, que teoricamente no orçamento está dizendo que é para um assistente de produção, eu sei que essa verba aqui é para alocação. Porque senão, e aí isso é um outro assunto que, né, demanda um tempo maior, que é como construir um orçamento na realidade, na prática, um orçamento viável. Porque esses editais aí, enfim, que a gente se submete, né? Se a gente não encontra estratégias e não entende qual é a dinâmica da coisa, qual é o jogo da coisa, é impossível você prestar contas. É impossível você, sabe, prestar contas e a pessoa dar um ok na sua prestação de contas. Você não consegue. Você fica inadimplente o resto da vida. Então, é um pouco isso, assim. Acho que é importante prever a coisa da alocação. Se o roteiro tiver coisas muito específicas, né? Mas eu não chamaria isso no orçamento de locação, porque para mim pode ser difícil. Pode ser que eu consiga de graça, e aí esses R$6.000 da locação, como é que eu vou prestar contas disso? Aí eu vou ter que pedir mudança de rubrica, vai ser mó BO, mó dor de cabeça. A gente tenta facilitar a vida. Entendeu? Mais ou menos? Massa. Então, vamos lá. Falei do cronograma, né? E tudo mais. Da arte, falei a questão de arte, mas também tem esse cronograma que se faz, também serve para, por exemplo, ensaio na locação, né, durante a pré-produção, né, ensaio que a direção quer fazer na locação, que é uma coisa maravilhosa, quando é possível, né, para fotografia, fazer pré-light, então, assim, a Pri tá aí ainda, Priscila? Então, a Pri precisa estar fotografando meu filme e tal, e ela disse, claro, essa locação eu preciso montar uma luz muito específica e tal, não, o tempo de preparação que estão dando é 1 hora, a gente precisa de 3. Então, vamos fazer um pré-light no dia anterior. A gente entra nessa locação antes, monta todo o esquema de luz, e no outro dia a gente chega para gravar, que aí já é um agilizo. Depois a gente, né, no dia de gravar, a gente só afina a luz, por exemplo. Então, é um cronograma dentro do cronograma geral, né, já disposto. Outra questão, que é a logística. Essa logística, eu estou pontuando 2 coisas. Uma, que é uma coisa muito específica, na verdade, que é a hospedagem, mas isso só ocorre se você tiver um filme e que vai vir gente de fora. E como, às vezes, tem filmes que vem gente de fora mesmo, vamos procurar sempre trabalhar com gente daqui, vamos fomentar aqui, acho que é importante. A gente tem profissional e tem uma galera massa para isso. Mas a gente sabe que tem filme que chama uma galera de fora, né? E aí, essa pessoa de fora precisa se hospedar em algum lugar. Então, eu preciso fazer um mapa de hospedagem. Eu preciso saber quando essa pessoa chega, onde ela vai se hospedar e qual vai ser essa dinâmica. Porque eu preciso dar perdim para essa pessoa. E esse perdim, ele inclui o quê? Alimentação e transporte, e lavanderia. Vocês estão entendendo, assim, que existe um monte de minúcias que... E aí eu vou colocar isso agora, porque sempre tem alguém que entende mais do assunto que você, quando você está produzindo. Sempre tem alguém para dizer assim, mas era melhor fazer do jeito X ou Y. Aí você fica naquela, poxa, eu estou aqui há 3 semanas em pré-produção, pensando sobre tudo, até sobre a lavanderia da pessoa, que dirá sobre a dinâmica de ida e vinda para casa, que é uma coisa, né, que precisa ser pensada, que dirá sobre quantidade de luz. Se eu estou pensando numa minúcia dessa, da lavanderia, lógico que eu pensei sobre todos os pontos. Talvez, para você, que está no departamento X,
Se tivesse só o seu departamento, essa sua lógica poderia funcionar. Mas eu, enquanto produtora, que estou tendo uma visão global, holística da coisa toda, eu não consigo dar isso para você, departamento X que está dizendo, me ensinando como eu deveria fazer. Eu não consigo, né? Porque assim, porque a Camila, que está na fotografia, tem uma questão X que bate no Diógenes, que depois vai para a Yasmin, então eu preciso equacionar essas questões todas, e eu chego num lugar que às vezes não é o lugar que, a princípio, parece ser o melhor, o mais fácil, ou o mais óbvio, né? Às vezes foge. Então é importante, quem não é produtor e eu produtora aqui, ou quem não tem interesse em executar essa função, mas é importante que vocês entendam isso, assim, existe um pensamento sobre tudo. A partir do momento em que a gente se coloca para fazer um desenho de produção, a gente não vai chegar nunca, chegou todo mundo junto na pré-produção, eita, vamos nessa. E um corre para um lado, outro corre para o outro, e vamos lá. Não é. A gente sabe qual é na primeira semana a gente vai fazer o quê, na segunda semana a gente vai fazer o quê, na terceira o quê, e vai construindo dessa forma e sendo pensado minúcia por minúcia. Tá? Então, vale a pena conversar antes para entender, antes de chegar, né, para a equipe X dizendo que ela está fazendo errado, que é equivocado, ou que, olha só, tem uma maneira melhor de fazer. Pensei 1 minuto e consegui uma solução melhor que a sua, que passou um dia inteiro pensando na coisa. Né? Então, é um pouco isso. Então, essa logística da coisa da hospedagem, mas isso é pontualmente, né, quando tem que ir de fora, mas tem a questão da logística do deslocamento, que eu pontuo também, que é uma coisa importantíssima, que é uma das coisas que mais dá trabalho numa produção. E quanto maior a produção, mais trabalho você tem, que é o tal do mapa de transporte. A gente tem uma dinâmica, em geral, de set, muito exaustiva, né? Assim, se a gente pega o modelo padrão de 12 horas por dia, 6 dias na semana, com uma folga, é muito exaustivo. Então, é por isso que a produção como um todo, né, não só a equipe de produção, a produção como um todo, ela precisa fornecer para as pessoas o máximo de coisa, o máximo de conforto possível. Então, a gente dá o transporte dessa pessoa, a gente dá alimentação, a gente tem farmácia, ninguém é médico, mas a gente tem uma farmácia ali de remédios básicos, né, e tal, para uma situação, uma necessidade. Então, a gente fornece a água, obviamente. Então, assim, tem que dar um pouco de tudo nesse lugar de conforto, senão as pessoas não aguentam, né? Você pensa num longa, você passa 5 semanas filmando direto, pensa numa série que você passa 3 meses filmando direto, 6 dias na semana, 12 horas por dia, uma folga, chega um momento que você está acabado. Então, assim, é o mínimo. E pensar nesse mapa de transporte é uma coisa muito importante e muito difícil. Então, esse pensamento, reservem, quando for um filme, sempre reservem um tempo para isso, né? Que isso vai ser o quê? Pegar a equipe, a lista de equipe, fazer uma triagem dos endereços, entender quantos carros disponíveis eu tenho dentro da produção, ou se eu não tenho um carro disponível, eu posso também fazer esse desenho de optar por Uber. Então, todo mundo vai de Uber. Eu vou dar uma verba para cada uma das pessoas da equipe, e eles mesmos vão pedir Uber, ou eu que vou pedir Uber para cada uma das pessoas. Tem uma coisa que é para ser, que você olha assim, deslocamento, que é uma coisa simples. Não é um deslocamento. A pessoa sai de casa e vai para o set. Não é uma coisa simples, não tem só uma forma de fazer e não é pensado só assim, vamos nessa e faz. Não é, né? Então, tem também uma matemática aí, e é um lugar que dá muito trabalho. Então, assim, geralmente, tem a pessoa que fica responsável por um mapa de transporte. E essa pessoa que fica responsável por esse mapa de transporte, assim, preponderantemente para as filmagens, né? Durante a pré-produção, a gente faz algum outro mapa de transporte. Assim, eu estou falando isso dentro de uma realidade geral, né? Faz pontualmente num lugar, assim, vamos fazer uma visita de locação com toda a equipe, né? Uma visita técnica, né? Eles, né, que se chama,
que chamam de tech scout, né, americaniza a coisa, mas é uma visita técnica. Tem que ir todo mundo, todos os departamentos juntos tem que ir. Então, é muita gente para ir junto nas locações. Então, a gente aluga uma van, bota todo mundo junto, ou precisa alugar uma van e um carro, e aí a gente faz um mapinha de quem é que vai na van, quem é que vai no carro, e os endereços e tal. Então, e aí tem uma questão também que a gente não controla, né? Trânsito e tal. Então, é uma coisa que dá um trabalho, demanda um tempo, você não faz em uma hora, você não faz em um dia, dependendo do... Lógico, se for um longa, por exemplo, né? Geralmente você não faz em um dia, um curta você faz, mas precisa, sabe, reservar um tempo e ter uma pessoa para ficar nessa função. E essa pessoa que fica nessa função, geralmente, eu livro o máximo que eu posso de outras demandas, porque eu sei que vai demandar um bocado de coisa, porque é um lugar em que dá sempre discussão. Sempre alguém vai dizer que está sendo... porque eu estou sendo buscado uma hora antes, estou chegando meia hora depois, porque era melhor pegar fulano e a ciclana, e eu estou dividindo o carro com não sei quem, e eu... Sabe? Sempre dá uma... Sempre tem BO, assim, para resolver. Sempre demanda muita conversa. Então, é importante ter uma pessoa muito focada nisso, para não ficar uma loucura. Fora que esse mapa não é um mapa também estático, né? Que é feito e acabou. E todo dia você faz um mapa de transporte. Todo dia ele muda. Porque vamos supor que a gente está filmando aqui. Atrasou o set. A gente terminou mais tarde. Mas tem alguém que já está livre antes. Então, eu não vou deixar o Diógenes, se o Diógenes já fez, já está livre, né? Ele é alguém do elenco, né? Por exemplo, já gravou a cena dele. Eu não vou deixar ele esperando mais uma hora no set, ele podendo ir para casa. Eu vou ter que liberar ele. Então, eu vou ter que botar ele dentro de um carro para ele ir para casa, mas nisso o carro não volta a tempo, então eu tenho que mudar sabe? Toda essa lotação dos carros, assim. Aí vira um quebra-cabeça mesmo. Então, é importante. E não vou mentir, não. É chatinho, assim. É uma das partes que eu acho mais chata e que já fiz e faço ainda, mas quando eu posso delegar, eu delego. Não por isso, não só por achar chato também, mas porque é uma coisa que demanda você ficar ali, né, numa lida, e quando você está, às vezes, fazendo uma direção de produção de um projeto maior, é tanta coisa que aí você não tem tempo para ficar tão disponível numa coisa só. Você tem que ficar meio que pulando de galho em galho, pensando nisso, naquilo, no que já foi e no que será. Massa. Então, é isso. Logística, outro ponto, outro pilar dentro dessa diretriz. A alimentação, vou ser breve, é uma das coisas mais importantes, enfim, de um processo, porque é o que deixa as pessoas felizes, de fato. É a única momento de pausa que se tem aquela hora para alimentação, ou para o almoço, ou para o jantar, né, em horários loucos, porque se a gente começa a filmar meio-dia, a gente não vai chegar para almoçar meio-dia. Você vai sair 11 horas de casa, vai chegar lá, vai ter um lanchinho, uma coisinha rápida, 20 minutos no máximo para isso, vai filmar, e aí daqui a 5, 6 horas, a gente vai parar para comer. Então, 5 horas da tarde, a gente vai ter nosso almoço / jantar. Então, começa a ficar aquela loucura. Então, é importante que se pense direitinho sobre isso. É uma coisa que vale a pena você, sabe, se debruçar, perder um tempo, conversar sobre cardápio, entender quais tem direção, qual é dia a dia, o que é que ela está planejando no plano de filmagem, em termos de hora, né, de que horas a gente vai ter essa pausa. Essas N coisas valem muito a pena. Você pensar, deixa a equipe feliz, deixa a equipe mais calma, e é importante, voltando à coisa da base de produção, né, ter sempre um lugar onde a gente possa fazer essas refeições, né? Que aí é melhor do que ficar todo mundo sentado no chão, no meio do set, até porque não é legal isso, tanto a nível de conforto, quanto a nível, né, o set tá ali todo bonitinho, todo dressado, todo organizado, e aí chega alguém que come alguma coisa, cai no chão, limpa, e aí o tapete era de cena, sujou. Enfim, não é legal. É melhor procurar uma base.
Ah, só uma coisa de hoje, tu perguntou da locação, se precisava pagar, se eu já tinha pagado. Eu já paguei locação e já paguei base de locação. E não foi só uma vez, não. Então, às vezes rola. Então, a base de locação é muito importante também, a ponto da gente pagar. Já paguei mais caro base de locação do que locação, inclusive. Mas não tinha jeito. Então, é isso. Pois é, pois possa crer. Possa crer. Aconteceu. E vamos lá para a próxima, que é essa coisa, equipe dinâmica de 7, que basicamente é pensar como é que vai ser essa organização. Porque nem todo mundo precisa estar em 7, né? Então, assim, quais são exatamente aquela coisa das frentes? Que equipe é essa que vai estar fazendo frente? Isso já precisa ser organizado na pré-produção. Não dá para chegar lá na hora, assim, vamos ver aqui, jogar a dedonha, saber quem é que vai estar no set e quem não vai estar. Você já sabe quais são as demandas. Você já sabe, inclusive, quais são as aptidões das pessoas. Todo mundo da equipe tem mais uma aptidão maior que para isso ou para aquilo. Então, já faz esse planejamento. Logger, por exemplo, que é legal, é importante que ele esteja no set. Idealmente, ele está no set, num lugar super seguro. Mas vamos supor que eu vou filmar num lugar em que é no meio da rua, eu não tenho nenhuma base de produção, o que eu tenho é uma van que eu vou usar como base. Eu não tenho onde botar esse logger. Então, esse logger vai ficar em casa, ou vai ficar na produtora, ou numa casa próxima, e a gente vai ter que encontrar uma dinâmica de transporte desses cartões, se vai ser depois, se vai ser durante. Então, tem um pensamento nesse lugar também, em relação a essa dinâmica de set. E questões legais, autorizações, nesse caso, não é dentro de um lugar, por exemplo, de trilha sonora, né? Porque isso a produção executiva já viu no roteiro, mas é num lugar de tipo, vou filmar no meio da rua. Eu posso chegar e filmar no meio da rua? Pode. Mas eu peço autorização. Eu vou na regional responsável por aquela rua e peço autorização. E aí recebo a autorização e filmo. Às vezes não é, e a maioria das vezes não é pelo medo de alguém chegar e mandar eu sair fora. É para ter argumentos do tipo, eu estou gravando aqui numa praça aqui do lado. E aí está rolando um movimento de um barulho muito grande, por exemplo. E eu não consigo filmar, né, durante esse barulho. Então, assim, eu ter uma autorização é um argumento que eu tenho para conversar com aquelas pessoas, para pedir, por favor, vocês podem fazer barulho, ou vocês podem parar de fazer barulho até às 7 horas da noite, entre 6 e 7 horas da noite, que é só esse período que a gente vai filmar, eu tenho uma autorização para estar aqui, é uma coisa, né, que eu protocolei e tal, por favor, enfim, para ter também esses argumentos e também para conseguir as seguintes coisas. Às vezes, eu preciso puxar energia de poste para montar a luz da fotografia. Estou no meio da rua, não tenho tomada, ou a tomada que eu tenho é de uma casa muito antiga, que não vai segurar a voltagem que eu preciso. Então, normalmente é o eletricista, o gaffer, que me indica as locações. Nessa locação eu preciso puxar de poste, naquela outra eu preciso, nessa aqui eu não preciso, e naquela outra eu preciso. Aí eu vou anotando tudo e faço a solicitação junto à Enel para puxar de poste a energia, né? Eles botam uma caixinha lá, isso é pago, mas muitas vezes você, numa negociação, consegue fazer com que a própria regional pague por você. Então, eu preciso dessa autorização para isso, e também se eu preciso fazer um controle de fluxo, de tráfego de carro, né? Preciso fechar uma rua, a gente vai filmar no meio da rua, aqui no centro, no final de tarde e tal. Não vou botar a equipe no meio da rua e os carros passando, né? Com equipamento, com tudo. Eu preciso ter um controle que seja intermitente. E assim como preciso, inclusive, ter estacionamento, né? Estacionamento é uma coisa que precisa ser pensada. Você tem ali, eu tenho 3 carros, se eu tenho 5, se eu tenho 10, onde é que esses carros vão estacionar? Esses carros cheios de equipamento. Não vou fazer a pessoa andar 100 metros, 200 metros, com a câmera aqui no meio do coisa. Eu vou ter que parar ali perto. Então, eu preciso dessa ajuda. Eu não posso, às vezes eu fecho rua na marra. Se é uma rua que não é muito movimentada, né? Que é mais tranquila e tal, a gente bota ali nossos cones,
vai gerenciando isso e tal. Mas se é um canto muito movimentado, não tem como. A gente precisa contratar uma empresa, através da MC, né, para fazer esse serviço. Quer falar, Clara, Diógenes? Eu tenho uma pergunta. Diógenes, deixa eu só fazer um pequeno parênteses. É só para te avisar, Clara, do tempo, a gente está quase já está assim caminhando para as 9, né? Que foi mais ou menos o tempo de encerrar. Só para te Certo. deixar a par do tempo. É isso. Massa. Valeu, Camila. Graças. Mas, sim, Diógenes, fala. É mais interessante para a produção, sobre o ponto de luz, né? E negociar com a Enel ou alugar um gerador? Negociar com a Enel, 1000 vezes. 1000 vezes. Alugar gerador é caro e barulhento. É verdade, né? Barulhento, assim. Você precisa arranjar uma locação para o gerador. Quase que isso. Eu tenho a locação, eu tenho a base e eu tenho que arranjar um canto para deixar esse gerador o mais distante possível, porque senão o som vai me matar. E fora que precisa puxar um bocado de cabo, porque se eu vou ter que deixar o gerador longe, eu tenho que ter cabo para puxar a energia. Essa montagem de cabo é um trampo, é tempo. Eu preciso deslocar alguém da equipe de elétrica e maquinária para ir antes, para montar esses cabos. Aí essa pessoa vai ter que sair antes do set, senão vai estourar a hora dela. Enel. E é isso. Acho que sempre vale. Se surgir um dia necessidade, vão na regional responsável pelo lugar, peçam essa autorização, já indiquem, e vocês já indicam para a regional, porque é através dela, que vocês precisam puxar a luz do poste tal. Você pega a numeração do poste, indica lá, bate uma foto de preferência, bota a foto no ofício, faz tudo bem assim, para não ter dúvida. E já pede isso com o máximo de antecedência possível também. O máximo de antecedência mesmo. Eles não botam de um dia para a noite. Precisa passar, enfim, burocracia, né? Uma coisa pública tem que passar por essas burocracias. Então, essa etapa 2 desse desenho de produção, dessas diretrizes, eu elenquei essas 5 coisas. Quando vocês forem para a prática, né, outras coisas podem ir surgindo. E esse tempo, né, de cada coisa, na verdade, aí vai variar de situação para situação. O último filme que fiz faz umas 3 semanas, eu acho. Que foi um longa-metragem, né? Eu comecei a pré-produção em outubro, eu fiz a direção de produção. Então fui contratada, cheguei, vi na mesa essa coisa que a produção executiva deixou para mim. Entrei em outubro, fiz a pré lá para meio de outubro, novembro, dezembro. Só que a gente está filmando uma pandemia, né? E aí eu vou até passar para o próximo. Filmando uma pandemia. E tem, enfim, as peculiaridades de se filmar numa pandemia, que eu não fiz essa cadeira na faculdade e nunca tinha tido nenhuma experiência com isso, obviamente, ninguém, né? Então, poxa, tem que quebrar a cabeça aqui. Aí lê um bocado de cartilha de protocolo, protocolo de não sei aonde, o outro fala outra coisa, o outro fala X, e faz estudo de máscara, e faz mini coisas, como é que a gente vai fazer. E uma pandemia que não acabou ainda, né? Na época também a gente não tinha acabado, e a gente, né, filmou, então eu fiz a pré, outubro, novembro, dezembro, a gente ia ter o recesso do dia 23 de dezembro até o dia 4 de janeiro desse ano, e no dia 12 de janeiro, a gente ia começar nossa primeira diária filmada. Ou seja, eu ia ter uma semana ainda de pré-produção antes de começar a filmar. Só que, para além da pandemia, aí a gente ia ter festa de final de ano. Sabe-se lá o que ia acontecer. E ainda tinha mudança de gestão, né, municipal. Então, eu entrei nesse filme, assim, com um pique que não tinha perigo de eu não deixar as coisas tudo preparado até dezembro. Porque eu queria deixar uma semana, aquela semana de janeiro, antes de começar a filmar, reservada, linda para imprevisto. Porque eu sei que vai rolar. Locação cai em cima da hora, de um dia para o outro. O que era locação que era de graça, de repente o cara mudou de ideia, sabe? Agora custa 2.000 conto.
Gente que, e aí nesse caso, né, de pandemia, gente que fica doente, e doente não necessariamente com Covid, né, porque aí é essa dinâmica que a gente também organiza, né, e a gente faz um acordo. E aí já vindo aqui para esse tópico que eu trouxe lá no início, né, e agora eu estou finalizando com ele, que é como é que a gente pode, será que a gente pode fazer um desenho de produção em tempos de pandemia e agora nesse lockdown? E eu estou trazendo isso não como uma resposta, como algo muito assim, tipo, é assim que funciona, porque é uma coisa nova. Eu tive essa experiência de filmar esse longa numa pandemia, né? E estou tendo a experiência agora de ter um filme que eu ia gravar agora, dia 12, e eu não vou gravar por conta de um lockdown. Então, assim, estou aqui entendendo quais são as melhores estratégias e as melhores condutas, na verdade, a se ter. Uma que eu indico para esse momento agora, e que faz parte, porque é esse planejamento, tudo que envolve planejamento faz parte de um desenho de produção, inclusive essa coisa da comunicação. Então, uma das coisas que, por exemplo, foi feita nesse filme que gravei, estava na produção há esse tempo atrás, foi chegar assim, olha, eu não sou médica, não sou sanitarista, eu não sei o que é que vai ser do futuro, eu estou sendo contratada, a gente recebia aqui um cronograma, e está todo mundo sendo contratado, todo mundo aqui é adulto, tem autonomia para topar ou não topar, entre aspas, porque às vezes a gente não topa, né? A gente topa não é só pela autonomia, porque precisa mesmo, e aí se submete, enfim, a arriscar e tudo mais. Mas a gente precisa compartilhar essas... Oi, Pri, voltou. A gente precisa compartilhar essas responsabilidades. Eu não topo ser a responsável, e assim, isso falando que eu falei no início da pré-produção, quando comecei assim, não topo ser a responsável pela doença que possa vir a ocorrer com qualquer pessoa da equipe. Eu preciso marcar uma conversa, departamento por departamento, antes desses departamentos entrarem, uma conversa sincera, falando isso. Olha, cada um aqui está topando, ou porque quer, ou porque precisa, e é uma doença coletiva, cada um precisa fazer sua parte. Eu não sou médica, eu não sei como é que funciona esse vírus aí e tal, e o que a gente vai poder fazer é garantir que a gente vai se resguardar com o máximo de estrutura possível. Então, a gente vai dar... a gente não tinha grana, esse filme não tinha uma grana para contratar uma empresa para gerenciar isso. Então, estava a cargo da produção pensar sobre isso, desenhar. Então, é isso, a gente vai dar álcool líquido, em gel, em gás, álcool do começo ao fim, para dar e vender. A gente fez um estudo, assim, passou um tempão fazendo estudo de máscara. Qual era a máscara ideal? Se era de pano? Se era disso aqui? Se era a N de Lacastanta? E ia, e testava, pegava amostra grátis. Então, assim, um tempão para entender qual era a melhor dinâmica, né? E, assim, lógico, dentro de uma aposta. E isso, tudo que eu estou falando aqui já está permeando os 3 tópicos, né? A comunicação, a adequação, estratégias e apostas, e essa coisa das EPIs e da dinâmica, né? Que aí é isso. E aí, depois que a gente entende quais são essas EPIs que a gente tem condições de comprar e que são essenciais, que não dá para não comprar, e isso vale para qualquer projeto que a gente esteja fazendo nesse momento, até que essa pandemia acabe, que só vai ser com a vacina, né? A gente precisa ter EPI. Então, se a produção tem uma grana de edital, de patrocínio, de qualquer coisa, ela precisa reservar uma grana para EPI. Não tem para onde correr. Se não tem grana, precisa chamar a galera para junto, todo mundo tem condições de ter sua máscara, né? E máscara, né, se a gente vai fumar 3 dias, não dá para ser uma máscara durante esses 3 dias. Todo mundo tem condições de ter mais de uma máscara para ficar trocando. Idealmente tem que trocar de 2 em 2 horas no set. Então, assim, a gente construiu toda uma dinâmica de como é que ia funcionar dentro desse esquema de uma pandemia,
Porque a gente sabia o seguinte, se alguém fica doente, é um problemão. Se o personagem principal, se o ator que faz o personagem principal fica doente, lascou. Né? Tem que fazer mais. Lascou. Vai fazer o quê? Vai ter que esperar 2 semanas, ele em casa, a gente não tem o que gravar. E aí depois é depois, né? E aí o projeto, né? A grana, não tem tempo, a locação que eu só tinha aquele dia já foi-se embora, enfim, lascou tudo. Então a gente precisava muito pensar sobre isso e fazer apostas e acreditar que ia dar certo e estar muito atento. Então, assim, chegava um lugar que, fulano tá com dor de cabeça. Amigo, vai para casa. Vai para casa, que, não, mas é só uma dor de cabeça, mas eu não sei se é só uma dor de cabeça. Prefiro que você vá para casa. Se é lógico que é uma pessoa que a gente consegue, né, não ter ali no set, vai para casa, tem que se adopar e tal, teste, né, tem que fazer teste, não diariamente, porque a gente não conseguia fazer diariamente, mas dentro do possível, então, assim, a gente fez teste em todo mundo antes de entrar na pré-produção, quando a galera saiu e ao longo do processo, se tinha alguém que ficava doente ou ameaçava ficar doente, a gente testava de novo. Quando voltou das festas de fim de ano, antes de entrar de novo, né, no filme, na última semana de pré-produção, em janeiro, a gente testou de novo. Então, assim, teve essa dinâmica aí, e aí é isso, né? Essas adequações que a gente precisa fazer, tanto orçamentário quanto de dinâmica mesmo, de set, né? Antes eu podia botar, sei lá, 50 pessoas dentro do set. Se quiser, assim, se coubesse e tal, e se eu tivesse estrutura para dar, assim, tivesse alimentação e tal, podem ficar. Hoje em dia eu não posso, né? Cada locação é uma coisa específica, né? Tem locação que vai dar problema. Filmei numa locação num prédio residencial, em que era a locação mais delicada, que eu fiz um terrorismo mesmo na equipe, num lugar de, tipo, gente, é assim, vocês viraram mudos, assim, no lugar. Ninguém grita, não tem negócio de rodando, cortou, não, é tudo no rádio, porque a gente tem que chegar, assim, o mais discreto possível. A gente vai filmar dentro de um apartamento, fiquem dentro do apartamento, quem não for imprescindível vai ficar do lado de fora do prédio, ninguém fica nas áreas comuns, porque o pessoal desse prédio, assim, tá isso aqui para a gente perder essa locação. E era a locação principal. E eu não posso perder essa locação. Então, eu ficava lá direto. Quando eu virava as costas, o síndico aparecia para reclamar alguma coisa, eu tinha que voltar para conversar com ele, aquelas coisas todas. Então, tem um bocado de coisa, de estratégia, de comunicação, sabe? De pensar nessas coisas, de compra, de compartilhar, de sinceridade, de compartilhar as responsabilidades, né? De pedir para as pessoas tomarem cuidado no tempo, né, que não estão em set, né, nas folgas e tal, porque encontra ou deixa de encontrar, e dar as maiores condições. Isso na pandemia. No lockdown, o que eu quero trazer em termos de desenho de produção, e que é o que eu estou aqui processando comigo mesmo, é isso. Não vamos conseguir filmar agora. Mas e aí? A gente morreu, assim, então, assim, para que eu vou ficar aqui pensando em desenho de produção? Já quando a gente for, né, quando passar o período, a gente vê. Só que não, né, assim, primeiro, porque tem um bocado, nesse caso específico, eu tenho que gastar esse dinheiro até dia 31. A princípio, se a Secult não prorrogar, que é uma loucura, eu preciso prorrogar. Mas, independente disso, sei lá, eu comecei uma pré-produção, será que não tem coisas de pré-produção que podem continuar sendo feitas e que eu vou aproveitar, seja lá quando eu for filmar? Por exemplo, entender quantidade de dias que eu vou filmar, fazer um planejamento, né, de cronograma e mesmo de plano de filmagem, se eu tenho um roteiro já muito bem trabalhado, muito bem estruturado, será que eu já não consigo, pelo menos para ter uma média, né? Porque aí parar de um todo pode ser um pouco prejudicial, assim, num lugar mesmo psicológico também, dentro pro projeto, né? Porque as pessoas vão se perdendo, vão se distanciando, mas também da nossa lida, da nossa expectativa, do que a gente colocou ali, né? De empolgação para fazer aquele filme, para começar aquele processo. Então, eu acho que é possível, assim, desenhar também esse planejamento do caos, assim. Como é que a gente se planeja diante do caos, diante das impossibilidades todas.
E não só se entregar, assim, né? Estratégias. Por exemplo, a gente botou para o dia 22, para começar a pré no dia 22. Eu mesma não acho que mais que a gente vai começar a pré-produção no dia 22. Mas a gente vai ali chutando, vai ali entendendo. Ou então, não vamos falar de data ainda não para a equipe, porque é chato ficar falando tanto de uma data diferente. Enfim, cada projeto é um projeto, cada dinâmica é uma dinâmica, situação é situação. Então, é um pouco isso, gente. Já são 3 minutos para as 9. E se alguém quiser, né, tem pouco tempo, mas se alguém quiser falar alguma coisa, que a Camila... Michele, você está aqui ainda, né? Quanto tempo a gente tem ainda para caso alguém queira falar alguma coisa? Acho que 10 minutos. Pode. Entendi. Então, até umas 7h10. Gente, se alguém tiver comentários, perguntas, né? Mas antes de alguém abrir o microfone e a câmera, deixa eu só dar um recadinho para. Olha, hoje tivemos esses dois webpapos, né? De tarde, a gente teve uma conversa com o Del Cardoso e agora com a Clara. Amanhã temos mais 2 conversas, às 16 horas, né? Às 4 horas da tarde, com a Samia de Lavur, que vai ser às 7 horas com o Pedro Diógenes, né? Então, vou colocar aqui no chat as informações. As 2 transmissões vão ser pelo YouTube, então vocês vão poder assistir pelo canal da Remoinho Produções, que está aqui o link, né, para vocês colocarem lá a sinalização, para receber a notificação, né? Mas fiquem de olho, né, no Instagram, no Facebook da Mostra de Cima de Iguatu. E aí fica aqui o convite, né, para assistir mais 2 conversas da manhã, de tarde e de noite, né? Tá aqui no chat e fica aqui aberto. Quem quiser, a gente tem mais 10 minutinhos. E, gente, só complementando, que amanhã essas conversas, que acredito que vão ser incríveis mesmo, porque Sam e Pedrinho são incríveis, assim, no que fazem, e o do Pedrinho ainda também é roteiro, a filmagem, né? Já faz a complementação ali, produção com direção, já... E são filmes filme que trabalhou, né? O Inferninho, né? O Inferninho, não fiz o Pajeú, mas fiz o Inferninho. Acho que vale a pena. E aí, gente, vocês querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu acho que eu vi o Tom escrevendo alguma coisa, que eu não sei, não apareceu assim no celular? Falou alguma coisa, Camila? Tem alguém que perguntou alguma coisa? A Priscila perguntou uma coisa de ordem prática, assim, se essa gravação da aula vai ser disponibilizada por e-mail. Por e-mail eu não sei, gente. Michele que pode responder. Essa questão mais de produção, Michele. Eu vou conversar com o César, porque essas gravações seriam mais para a gente, internamente mesmo. Mas, assim, se ninguém se abster, né, e a Clara também permitir... Para mim tá de boa. Se quiser botar no YouTube, para mim tá tranquilo. Para mim era só importante ter uma plataforma que pudesse ter uma dinâmica, né, mais direta, assim. Então, acho que de boa, gente. Verdade. O Tom botou aqui também, verdade. Peraí. O Tom falou assim, ainda tem que ter o compromisso de todo mundo se cuidar, né, quando sai do set, porque tem sete que tem dinheiro, se você tem dinheiro, você pode fazer uma quarentena forçada num hotel. Se você não tem o hotel, você vai voltar para casa, né? Então, esse compromisso de se cuidar, né? Cuidar, que obviamente, cuidar do outro também. E ele fala, porque continuando o tom, né? Porque é uma doença que pode ser pega exatamente em outros espaços que não o set. Exatamente, exatamente. E você não tem controle, né? Você não pode ser babá das pessoas, o que elas vão fazer nas 12 horas de descanso, ou na folga, nas 24 horas de folga. Não dá. Ainda que você contrate uma empresa, não dá. Então, assim, responsabilidade, é um acordo, é um pacto da equipe como um todo. Estamos a fim de fazer esse filme? Estamos. Agora, pois vamos se cuidar. Porque se eu fico doente, influencia no trabalho do outro, produção de filme, mas produção como um todo, né? Mais especificamente de audiovisual, cinema e tal, é aquele joguinho de dominó, né? Uma pecinha vai indo assim, junto com a outra. Clara, tem uma pergunta. Oi. Com longa-metragem, você
sugere quantos meses de gravação e diárias de 8 ou de 12 horas? Diógenes, vai depender muito, assim, na verdade. Vai depender muito. Geralmente, bem geralmente, tá? Tô falando que a gente pensa no longa, a gente grava ali um longa de ficção, tá? Que aí depende, é documentário ou ficção. Mas no longa de ficção, a gente tem ali umas 4 semanas de filmagem e no mínimo, a gente dá também 4 semanas de pré-produção. Mas o ideal é que a gente tenha um tempo de pré-produção maior do que o de produção. De preferência, pelo menos o dobro. Então, assim, o ideal é que se tenha 2 meses de pré-produção para gravar um mês. E isso eu estou falando não para a equipe como um todo, mas pelo menos para as equipes de produção e assistência de direção e de arte também, né? Que é importante chegar antes, né? Porque não precisa todo mundo chegar junto. Chega um, depois chega, na outra semana chega outra equipe, depois chega outra e tal. Então, tem essa estimativa bem geralmente, mas, por exemplo, o Inferninho, a gente fez em 10 dias. A gente gravou em 10 dias. Então, assim, a gente teve um mês de pré e gravamos em 10 dias. Né? Então, assim, para uma longa-metragem, gente, assim, é um feito mesmo. Porque a gente não tinha grana de longa, né? A gente tinha ganhado o Alumbramento na época, né? Mar Revolta agora, tinha ganhado um edital para produzir um piloto de série, né? Enfim, 32 minutos. E aí resolvemos fazer um longa. E aí a equipe também topou, todo mundo, vamos nessa, né? Porque ninguém estava ganhando valor de longa. Mas a gente também não podia se estender muito, justamente por uma questão orçamentária. Então, vamos fazer em 10 dias essa filmagem. E aí, para isso, a gente fez um desenho possível, que foi, vamos pegar... A gente não tem condições de ter várias locações. A gente tem, no roteiro, cenas em espaços diferentes, mas a gente, em termos de logística, de orçamento, não tem condições de ficar variando. Então, a gente vai pegar um galpão e vai construir todos os cenários nesse galpão. Cada cantinho vai ser uma coisa diferente, e aí vai ser na fazenda do amigo, que todo mundo vai ficar também hospedado nessa mesma fazenda, então era todo mundo hospedado no lugar, na fazenda, que tinha o galpão, onde foi construído todas as locações. Então, a gente conseguia, não tinha deslocamento, a locação era tudo lá, a gente conseguia deixar tudo montado de um dia para o outro, então a gente conseguiu fazer em 10 dias sem grandes sofrimentos. E essa coisa do horário, eu sempre, hoje em dia, luto para que a gente consiga pelo menos ter sets de 10 horas, certo? Não ter 12 horas, ou se é 12 horas, colocar deslocamento dentro, porque às vezes é necessário botar o deslocamento, o tempo de deslocamento da equipe, né, das pessoas, fora dessas 12 horas, aí vira 14, né, vira 15 horas, aí fica muito exaustivo. Mas, mais do que a quantidade de horas, eu sou ferrenha defensora da folga dupla, porque folga simples é só para dizer, assim, dependendo da equipe. A folga simples é um dia? É um dia. A dupla seria 2 dias, sábado e domingo. 2 dias, sábado e domingo. Mas, assim, nem sempre a gente consegue, né? Eu digo, eu sou defensora, mas eu mesma entendo quando não é possível. Preciso ser essa pessoa também, junto com a assistente de direção, dizer, cara, a gente não consegue dar folga dupla nesse filme. Vai ter que ser folga simples mesmo. No máximo, a gente dá uma virada, que é quando muda o turno, né? Que a gente está filmando o tempo todo noturno e tem que passar para a diurna depois. Aí a gente dá uma virada que vira um tipo de folga dupla, mas mais assim, no psicológico do que qualquer coisa. O que mais, gente? Deixa eu ver. Faltam 4 minutos pelo meu relógio, 5 minutos pelo meu relógio aqui, para dar 9h10. Será que a gente não tira... a Michelle pediu para a gente tirar uma foto, um print aqui de todo mundo com as câmeras ligadas. Você podia só descompartilhar? Claro. Massa. Vou fechar aí aqui, a tá? gente... Como um todo. Tá. Michelle, seu comando aí, tirar o print. Pessoal, quem puder, claro, abram as câmeras, a gente tirar uma fotinho, registrar. Pinta os cabelos. Ei, tá aparecendo meu avatar aí? Ou tá aparecendo a
A minha Não, é câmera. você, tá a câmera ligada, assim. Ah, massa. Maravilha. Ixi, eu tô toda descabelada. Não sejam tímidas, tímidos. Vamos encerrar aqui a conversa com esse mosaico. Michele, do seu comando, quando você dizer aí o 1, 2, 3. Já tirei várias aqui. Não, calma aí, Michele, a gente tem que fazer a pose. Não, tem que fazer. Cadê? A gente tem que... Cadê eu? Pandemia, a gente só tem as redes sociais para É verdade. viver agora. 1, 2, 3. Deu certo? Deu certo, várias. Gente, Massa, é isso, gente. né? Michele, quer falar alguma coisa? Assim, eu agradeço muito o convite da mostra, estar aqui com vocês. Aprendi muito também, viu, Clara? Muito. Acho que todo mundo está aprendendo o tempo todo, né? Ainda mais agora com esse momento. Agradecer, espero que vocês fiquem bem, fiquem em casa, muita saúde pra gente, né? E que o cinema resista. É isso aí. Muito Nós. obrigada. Muito obrigada, gente. Todo mundo que veio, 7 horas da noite, numa quinta-feira, pós anúncio de lockdown. Sei que não é fácil. E muito obrigada mesmo. Foi massa para mim, espero que tenha sido massa para vocês. E qualquer coisa, podem me escrever, não sei, a gente se acha aí nas redes sociais também. Tá? Tá bom. Só agradecer a Clara, a Camila, a todos que ficaram até e acompanhem a mostra, que está incrível. Até já. Até mais. Valeu, galera. Boa noite, tudo de bom. Tudo de bom. Boa noite. Tchau, tchau. Ah.